Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves. Queria agradecer, primeiramente, ao meu amigo Mazei pelo convite de estar aqui nesse embrionário, projeto da OAB TV do Espírito Santo, que é um projeto muito interessante, porque gera uma globalização do ensino. Pessoas aí em todo o estado podem acompanhar qualquer curso que seja ministrado aqui pela ESA, e isso é sempre muito bom. Disseminar conhecimento, facilitar o acesso ao conhecimento é algo que deve ser sempre muito elogiado. É uma alegria estar de volta à Vitória. Eu sempre que venho à Vitória conto a mesma história, então o Mazei já deve ter ouvido umas 5, 6 vezes, pelo menos. Mas Vitória tem uma participação muito importante na minha vida pessoal, porque, na realidade, a minha esposa atual, estou casado há 11 anos, já tenho 2 filhos, ela voltou a falar comigo num casamento de um amigo meu com uma capixaba que foi aqui no Hotel Ilha do Boi. Aí a gente teve um feriado, aí ficou todo mundo junto, e ela voltou a falar comigo porque eu dei umas aprontadas na época da faculdade com ela. Aí ela cortou relações absolutamente comigo, nós ficamos 5 anos sem se falar, mais ela sem falar comigo do que eu com ela. E aí, nesse casamento, acho que foi o amor no ar e tal, ela voltou a falar comigo, mas também aí não demorou muito, 8 meses depois a gente estava casado, e estamos muito bem casados, graças a Deus, até hoje. Então, sempre que eu venho para Vitória, eu tenho essa carga emocional de lembrar que foi a partir daqui que a minha vida mudou, uma vida um pouco desregrada, até o momento, para uma vida mais serena, por assim dizer. Então é uma alegria voltar, e é incrível que depois disso, faz 12 anos, eu sempre que voltei a Vitória e venho todo semestre a Vitória, sempre a trabalho. Então estou devendo ainda vir uma vez até com as crianças e tal, ficar até no mesmo hotel, vai ser simbólico e não sei o quê. Mas, por enquanto, mais uma vinda a trabalho. Agradeço o Mazei pelo convite para tratar de um tema. Aí ele me ajudou, porque, na verdade, esse é um tema de grande interesse para todos que militam no dia a dia forense, honorários advocatícios. Nós temos aí o ano e pouco de vigência do novo CPC, de maneira que já temos jurisprudência se formando a respeito de vários temas relacionados aos honorários advocatícios. Vou trazer aqui para vocês essa realidade jurisprudencial dos tribunais superiores. Tivemos, nem faz uma semana, a primeira jornada de direito processual civil do Conselho da Justiça Federal, do STJ, onde foram aprovados 117 enunciados, e desse, pelo menos 8 enunciados, 7 ou 8 enunciados relacionados a honorários advocatícios. Alguns foram, inclusive, rejeitados na plenária. Vou tentar também trazer os que interessam aqui para vocês, para que vocês já saibam de antemão qual pode ser o direcionamento a respeito desses temas em razão desses enunciados aprovados. E separei, parece longo, mas fiquem tranquilos, não vou estourar meu tempo, separei 9 tópicos para tratar com vocês, 9 temas de honorários advocatícios para a gente conversar juntos. Então, sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Bom, o primeiro tema que eu queria trabalhar com vocês é o tema do direito intertemporal. Porque, ainda que o código já esteja em vigência há 1 ano e 3, 4 meses, como os nossos processos demoram muito para acabar, a questão do direito intertemporal é muito atual e ainda vai ser durante algum tempo, para se saber exatamente como essas novidades relacionadas a honorários advocatícios são aplicáveis aos processos em trâmite. É óbvio, é evidente que para aqueles processos que tiveram o seu início a partir do dia 18 de março do ano passado, ou seja, processos iniciados na vigência do novo CPC, é óbvio que você só vai ter um novo CPC para aplicar. O problema eram aqueles que já estavam em trâmite quando da entrada em vigência do novo CPC. E é interessante porque você tem praticamente 3 correntes, 3 linhas de pensamento para direito intertemporal em honorários. Então você tem aqueles que defendem que o que interessa é o momento da propositura da ação. Então, se a demanda ela foi proposta lá na vigência do Código de 73, os honorários deverão ser aplicados nos termos do Código já revogado. E por quê? Aqui é um pouco de Law and Economics, porque eles dizem o seguinte, que quando você demanda ou é demandado, você faz um planejamento econômico do custo do processo. Então, você, para demandar alguém, você já calcula, olha, se eu perder essa demanda, eu vou ter que gastar de 10% a 20% do que eu perder em honorários, vou gastar não sei quanto aproximadamente em custas, e aí você faria uma análise se valeria a pena ou não a propositura da demanda.
E aí você não poderia ser surpreendido no meio do caminho com uma regra nova de honorários que, por exemplo, poderia duplicar, triplicar, quadruplicar aquele valor que seria o do código anterior. Então, essa questão do custo econômico do processo determinaria que a lei vigente seria a da propositura. Há aqueles no outro extremo que preferem aplicar a regra geral do 1046. E qual é a regra geral do 1046? Aplicação imediata da norma processual. E isso é interessante, em especial nos processos que serão julgados em grau recursal na vigência do novo CPC. Então imagina, o teu processo ele foi julgado em primeiro grau, teve sentença lá no CPC de 73. Mas ainda não julgaram a sua apelação, de maneira que quando julgarem, necessariamente já estará em vigência o Código de Processo Civil novo. Se você adota a teoria da aplicação imediata da norma processual, quando o tribunal julgar a sua apelação, ele já vai fazer a análise dos honorários à luz do novo CPC. Então perceba que é o outro extremo de raciocínio. E nesse meio vem o STJ. O STJ ele já tem ao menos 2 precedentes, um da segunda turma e um da terceira turma. E aí eu comentei com o Mazei o seguinte... eu não vou ficar falando o número dos julgados aqui, porque fica muito cansativo eu ter que ler, eu acho que quebra um pouco o ritmo da exposição. Mas, primeiro, então, eu peço um ato de fé a todos, né? Quer dizer, se eu falo que tem, vocês têm que acreditar que tem. Mas como o ato de fé ele não dura para sempre, já combinei com o Mazei aqui que eu vou disponibilizar esse meu roteiro de aula, onde todos os julgados que eu mencionar sem a numeração estão bem identificados, de maneira que ele vai ser postado junto com a aula no sistema online aqui da ESA, e aí vocês vão ter acesso a esse material, tá? Até se quiserem rever a palestra e tal, já aproveita com o material em mãos também para fazer esse acompanhamento. Tá? Então aqui nós já temos precedentes do STJ, na vigência do novo CPC, de que o que importa para a aplicação da norma legal referente a honorários é o momento da prolação da sentença. Se no momento da prolação da sentença o código em vigência é o novo CPC, nós já vamos aplicar as regras do novo CPC. Se foi o CPC de 73, ou seja, até dia 17 de março do ano passado, aí nós vamos ter as regras do CPC de 73, inclusive em grau recursal, né? Havia uma grande expectativa, principalmente do pessoal que litiga contra a Fazenda Pública, né? Que teve aquela miséria de honorários fixados lá no Código 73, aí apela para majorar os honorários, e imaginava que, ao ser julgado o recurso no Código de 2015, poderia ser aproveitado o artigo 85, parágrafo 3º, que melhorou, né, a condição de quem advoga contra a Fazenda Pública. Mas isso não vai acontecer. O STJ já está te avisando que, ainda que o seu recurso seja julgado na vigência do novo CPC, a regra que eles vão aplicar é a do CPC revogado. E olha, cá entre nós, não é novidade nenhuma, já havia precedentes nesse sentido com relação a mudanças de honorário, regras de honorários no Código 73, então o STJ ele não surpreende nesse tocante, e ele tem um fundamento interessante, que vai agradar bastante o Mazei aqui, porque a gente costuma brincar lá no pessoal do processo, que o Mazei ele é um jurista híbrido. E nós descobrimos o Mazei de saias, o Mazei, que é a Fernanda Tartucci, que também é uma jurista híbrida. E são híbridos por quê? Porque transitam com a mesma naturalidade, profundidade e conhecimento pelo direito material e direito processual. E o fundamento do STJ para esta aplicação da lei vigente à época da sentença é uma natureza híbrida dos honorários advocatícios. Porque o STJ diz o seguinte, apesar de ser, claro, criado por uma decisão judicial, proferida no exercício jurisdicional, dentro de um processo, os honorários eles criam um direito de crédito. E o direito de crédito ele é tutelado pelo direito material. E na regra de direito intertemporal do direito material, você aplica a regra à época da relação jurídica material, da criação da relação jurídica material. Então, se aquela relação jurídica crédito e débito entre o derrotado na demanda e o advogado do vencedor foi criada na vigência do Código de 73, assim deve ser a aplicação da norma para dali em diante. Então o STJ tem esse entendimento, não surpreende, mas é interessante saber que ele mantém o entendimento anterior nesse sentido. E cá entre nós, já era de se esperar que fosse por aí. Por quê? Porque o STJ, 2 dias antes do Código entrar em vigência, lá no ano passado, ele se reuniu, né, numa reunião administrativa
E dali saíram 7 enunciados administrativos, uma figura meio exótica, para dizer o mínimo, mas 7 enunciados administrativos do STJ, já adiantando ao respectivo público, que somos nós, né, os operadores, de como o STJ ia encarar algumas novidades do novo CPC. Quer dizer, antes dele entrar em vigência, o próprio STJ já estava interpretando o novo CPC e dando conhecimento dessas interpretações por meio desses enunciados. E aí há um enunciado aqui, que é o enunciado 7, né, enunciado administrativo 7 do STJ, que vai tratar dessa novidade que nós vamos deixar para o final, vai ser o último tema que nós vamos conversar, que são os honorários recursais. Aqueles honorários fixados em grau recursal, pelo trabalho desenvolvido no ambiente recursal. E para determinar o direito intertemporal desta novidade, o enunciado 7 diz o quê? Que só haverá honorários recursais de recursos interpostos contra decisões publicadas a partir do dia 18 de março de 2016. Ou seja, se a sua decisão ela se tornou pública na vigência do novo CPC, você aplica a regra do novo CPC. Se a sua decisão se tornou pública na vigência do código anterior, você vai aplicar o código anterior. Adivinha? É a regra que eles próprios consagram de maneira genérica nesses precedentes que eu já adiantei a vocês. Então, até aqui, enunciado 7, combinando com a jurisprudência mais genérica, o STJ já está resolvido a respeito dessas questões de direito intertemporal, para o bem e para o mal. Tá? Um segundo tópico agora que eu queria trabalhar com vocês, que não é uma grande novidade, por que não? Porque apesar de mudar o código anterior, o artigo 20 do Código de 73, aqui o artigo 85 caput do novo CPC, ele fez apenas compatibilizar-se com o artigo 23 do Estatuto da OAB. Explico. O Código de 73, erroneamente, equivocadamente, previa que os honorários não eram de titularidade do advogado da parte vencedora, mas sim da própria parte vencedora, afirmando, portanto, que o credor dos honorários advocatícios fixados em juízo seria a parte e não o advogado. Esse é um equívoco que já tinha sido superado pelo artigo 23 do Estatuto da OAB, mas o Código de Processo Civil mantinha, né, até outro dia, o equívoco expressamente previsto. Então, o que o 85 caput fez? Fez o que tinha que ter feito. Prevê, a exemplo do artigo 23 do Estatuto da OAB, a titularidade do advogado para fins de honorários advocatícios fixados em decisão judicial. Bom, essa consagração pelo 85 caput nos leva, claro, a questões que já haviam sido levantadas no código anterior e que continuam sempre muito atuais, como a legitimidade recursal e a legitimidade executiva. Então, o que vai acontecer aqui? Na hora que você tiver uma sentença, e aqui, bem como advogado mesmo, até com um fundamento bem claro na honestidade profissional que você tem que ter com o seu cliente. Então, o que acontece? Quando você tem uma sentença e o seu cliente é derrotado, você naturalmente já iria apelar, né? Aliás, o seu cliente iria apelar, seria o apelante, de maneira que, se você também quiser discutir honorários nesse caso, você perfeitamente pega uma carona no recurso do seu cliente. Você, na verdade, cumula ali pretensões recursais e, já que haveria de qualquer maneira um recurso do seu cliente, não há por que você entrar com outro recurso em nome próprio para discutir honorários. É contraproducente, viola o princípio da economia processual, provavelmente vai respingar na duração razoável do processo, não há nada que justifique. Agora, há a possibilidade óbvia de você ganhar a demanda, de maneira que o seu cliente não tenha nenhum interesse recursal no tocante ao objeto principal da demanda, mas você, como advogado, quer discutir o capítulo de honorários. Perceba, a única pretensão recursal que você tem aqui não é do seu cliente, é sua. Então, nesse caso, você, como advogado, tem que ser o recorrente. É você que vai apelar exclusivamente contra o capítulo dos honorários advocatícios. E perceba, ao fazer isso,
tá? Recorrendo em nome próprio, legitimidade ordinária, porque você estará em nome próprio defendendo o interesse próprio, legitimidade ordinária que desde muito é reconhecida pelo STJ. Você, ao fazer isso, perceba, dissociando totalmente o recurso da parte, você tem muito maior chance de convencer o juiz do caso concreto a adotar a teoria da fragmentação da coisa julgada do que você teria recorrendo em nome da parte. Quer dizer, essa é um tema que eu não vou nem entrar, que eu não sou nem louco, até porque é um tema desgraçado, porque o STJ e o STF divergem. O STF admite a coisa julgada fracionada, o STJ não, é uma desgraça. Então, há uma insegurança jurídica brutal, mas imagina, por que digo isso? Se o único recurso pendente é aquele que discute o honorários advocatícios, o objeto principal da demanda está definido. Se não houve recurso a respeito daquela matéria, aquele capítulo principal transitou em julgado. Perceba, o capítulo dos honorários, ele não poderá, em maneira alguma, afetar o capítulo principal, porque não é um acessório, o cachorro levando o rabo levando o cachorro, né? Quer dizer, não é o capítulo acessório que influencia o principal, é o contrário. Então, se o capítulo acessório que é dos honorários é o único que foi objeto de recurso, acabou. Caberia, inclusive, o cumprimento definitivo dessa sentença em favor do teu cliente que ganhou. E percebam, senhores, que vai dar uma impressionada no juiz, dizer, excelência, tanto assim o é, que esse sujeito que eu quero que execute agora, ele não é nem recorrente. Leia o meu recurso. O recurso não é dele, o recurso é meu. Ele não tem nada a ver com isso. Então perceba, e outra, né? Se realmente a única coisa que você tem para discutir é honorários, que sentido que tem você recorrer no nome do seu cliente? Você vai cobrar dele o preparo recursal também? Como é que você vai cobrar do seu cliente o preparo recursal se o único direito material que você está discutindo no âmbito da apelação é um direito seu e não dele? É inviável você fazer uma coisa dessa. E perceba, às vezes não é nem por mal, porque entra naquele ritmo de produção, né, de escritório, e aí você vê, esse recurso aqui é do cliente, então cobra lá dele o preparo. Aí, de repente, ele tem uma assessoria jurídica, vai te ligar e falar assim, mas espera aí, eu estou pagando para você aumentar os seus honorários? Que sentido que tem isso? Eu te respondo, obviamente, nenhum. Então, além de ser mais racional recorrer em nome próprio, é mais honesto com o seu cliente em termos de custos do processo, tá? Mas nada disso do que eu estou dizendo aqui é uma novidade, tá? Isso já era objeto de discussão no código anterior, a gente continua discutindo agora. Se temos uma novidade com relação a essa questão da titularidade, e aí eu queria, inclusive, passar uma experiência própria para vocês, porque eu fiz, então tudo que eu faço eu acho que é interessante passar, porque se eu faço é que eu acredito tanto que eu fiz para mim mesmo, né? É a previsão do artigo 85, parágrafo 15. O que esse dispositivo ele diz? Ele diz que o pagamento dos honorários ele pode ser feito em favor da sociedade de advogados. Porque apesar do ato de advogar ser um ato personalíssimo, a ideia aqui é de que o advogado ele pode atuar em nome da sociedade de advogados. E perceba que aqui há uma questão que você deve sempre pensar. Se você for sócio de escritório, é essencial que você pense nesse aspecto. Por quê? De quem são os honorários advocatícios fixados pelo juiz? Do advogado que funcionou no processo ou do escritório? Porque perceba, se você tem uma sociedade, eu e mais um sócio, já basta. Só eu atuei naquele processo. Os honorários são 50% meu, 50% dele, da sociedade, ou é tudo meu porque só eu atuei no processo? A coisa fica muito mais animada quando você passa a ter escritórios onde nem todos são sócios. Então você tem lá 2 sócios e 3 advogados. Só que o processo foi tocado integralmente por um desses advogados. Vamos alimentar aí a desgraça, que já não faz mais parte do escritório. Participou de todo o processo, mas 15 dias antes do trânsito em julgado, ele deixa o escritório. Pergunta, quem vai executar essa desgraça desses honorários? E aí o código ainda vem e diz, olha, a sociedade pode levantar esse dinheiro, pode cobrar esse dinheiro. Mas é óbvio, senhores, que se não houver um acordo prévio entre advogado e sociedade, isso pode gerar problema. Por isso que lá na minha sociedade de advogados, nós temos no próprio estatuto, né, no nosso contrato, como isso vai funcionar.
Então, ali já está determinado, e todo mundo que é contratado tem que assinar os termos do estatuto para concordar, de que todo honorário é do escritório. Todo honorário judicial, não interessa quem funcionou no processo, é do escritório. E aí, os sócios do escritório, no momento de levantar os honorários, deliberarão como haverá essa distribuição. É claro que um advogado é insatisfeito, pode até querer brigar, pode querer dizer que isso é abusivo, que foi meio que de adesão, porque foi mesmo, e tentar brigar de alguma maneira. Mas é claro que, havendo uma avença prévia, você já tem pelo menos alguma segurança jurídica, é melhor do que nada. Tá? Então, adiante-se aos problemas, né? Nós, como advogados, o advogado contencioso, me pego até surpreso em dar essa dica, porque eu entro quando a coisa já deu errado, né? Eu tenho pouca atividade consultiva, eu sou o cara que vem depois da tragédia consumada, né? Mas, de fato, se pudermos evitar a tragédia, tanto melhor, né? Está aí a tutela inibitória para mostrar-nos que é melhor prevenir do que remediar. Bom, o terceiro tópico que eu queria trazer aqui para a gente discutir é a natureza jurídica dos honorários advocatícios. E aqui, de novo, né? É verdade que é uma novidade legislativa, não havia previsão nesse sentido no Código anterior, mas por consagrar um entendimento consolidado no STJ, acaba não sendo uma grande novidade na prática a previsão do artigo 85, parágrafo 14 do novo CPC. Que ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que os honorários advocatícios têm natureza alimentar. E essa, na verdade, já era uma realidade consagrada no âmbito do STJ, e aí o Código ainda vai além, né? Fala que tem natureza alimentar com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Claro, afinal, os honorários têm natureza de remuneração pelo trabalho prestado pelo advogado. Isso, então, é uma novidade legislativa, legal, é bom, é sempre bom, né? Porque a gente fala, não, mas já era jurisprudência, mas nossa jurisprudência não é uma desgraça, né? Quer dizer, o nosso tribunal, o nosso STJ, né? Aí tem vários nomes para o STJ, a Tereza, né? A Ruda Alvim, que diz que o nosso STJ é o tribunal gerúndio, porque ele nunca entende, ele nunca decide, ele está entendendo, ele está decidindo, e amanhã ele está decidindo ao contrário. Não há segurança jurídica nenhuma. Então, perceba, se alguém te falar, mas isso não muda nada, porque já era assim consolidado na jurisprudência, você já fica com duas dúvidas. Primeiro, consolidado? Não sabia que tinha jurisprudência consolidada no Brasil. Porque, na minha percepção, o STJ, eu chamo STJ de Tribunal Band News. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Para mim é esse. Então, perceba, já era assim, agora só veio para a lei. Só veio para a lei, vírgula. Percebam, senhores, vir para a lei é o antídoto contra essas mutações constantes, absurdas e muitas vezes sem qualquer tipo de explicação da jurisprudência dos tribunais superiores. Então é uma grande conquista que esteja na lei, porque amanhã podia simplesmente o STJ inventar que honorários não têm natureza alimentar. Daniel, então que bom. Então nós vamos, na verdade, quando cobrar honorários, nós como advogados, nós vamos estar cobrando alimentos. Exatamente. Nós vamos estar cobrando uma verba alimentar. Só que não teremos, e aqui é uma crítica minha bastante intensa, não sei como o professor Mazei ele se coloca, não teremos, e perceba que não é nada corporativo que eu vou dizer, porque para mim é uma regra geral, não serve só para nós, não. Nós não teremos o mecanismo mais efetivo, a medida executiva mais efetiva para cobrança de alimentos, que é a prisão civil do devedor. A prisão civil do devedor, tradicionalmente, pelos nossos tribunais, ela está limitada àqueles alimentos derivados das relações de família, né? Casamento, família e união estável, chamados legítimos, né? Como o pessoal costuma chamar. E aí foi interessante porque, alimentos derivados de ato ilícito e alimentos derivados dessas relações lato sensu de remuneração de trabalho não são alimentos que permitam a execução por prisão civil. Na história do projeto de lei, foi interessante porque na hora que o Código ele falava em prisão civil, ele falava expressamente prisão civil nos alimentos genuínos. E falava, estava lá no projeto. Na hora que chegou na Câmara,
tiraram os genuínos. E eu falei, agora vai. Quer dizer, tiraram para liberar para qualquer execução de alimentos, independentemente da origem do crédito. Aí eu fui ler a exposição de motivos por que tiraram. E aí foi um balde de água fria. Porque a exposição de motivos era o seguinte: primeiro, esse termo alimentos genuínos não é muito tranquilo, há uma certa divergência. E segundo, se ele está sendo usado para dizer que só cabe prisão civil em alimentos derivados de casamento não estável e parentesco, ele está dizendo o óbvio, porque é óbvio que só para isso mesmo. Então não precisa ter. Ou seja, tiraram não porque queriam ampliar, tiraram porque em tese estava dizendo o óbvio. Mas eu, por exemplo, vou defender, ainda ninguém me convenceu do contrário, que a origem do direito alimentar é irrelevante para fins da aplicação da medida executiva. Ah, Daniel, mas não é razoável que eu, por exemplo, seja um advogado, vai pegar o Dinamarco, esteja executando honorários e queira prisão civil com o fundamento de aquela minha verba alimentar. Bom, aí o juiz faz um juízo de razoabilidade no caso concreto. Será que o Dinamarco precisa desses honorários, senão ele vai passar por privações intensas? Será que a dignidade humana do Dinamarco estará violada se ele não receber aquele valor de honorários? Aí é óbvio que o juiz não define a prisão. Agora, imagina um advogado que esteja efetivamente passando por necessidade. Lembrando que a prisão civil só cabe se o inadimplemento for injustificável. Ou seja, se tiver uma justificativa para o sujeito não pagar, ele não é preso. Então o cara pode te pagar, não te paga, você está passando por privações, porque você usa aqueles honorários para sobreviver, e você não vai poder prender. Ah, Daniel, você está falando isso porque você é advogado. Não estou falando isso porque eu sou advogado, não. Eu fico pensando, por exemplo, em alimentos derivados de ato ilícito. Então sai aqui, pai e mãe vão atravessar a rua, passa o ônibus em cima do pai e da mãe, aí o menor que sobra entra com uma ação contra a empresa, contra o motorista, contra os responsáveis, e aí ele consegue a condenação de todo mundo, vai executar alimentos, blindagem de patrimônio, aquela desgraça que todo mundo conhece, e ele não pode se valer da prisão civil. Aquela mesma criança que está largada no mundo aqui, que está numa situação pior do que, por exemplo, a criança que ainda tem pai e mãe, que estão em tese brigando para ver quem paga a pensão da criança. Esse pai que não paga é preso. E essa criança que nem pai tem mais, essa aí não pode pedir a prisão do devedor. Eu realmente não consigo compreender, mas estou chorando nas minhas pitangas aqui, tá? O artigo 85, parágrafo 14, consagra a ideia de crédito de natureza alimentar para os honorários, mas o máximo que você vai conseguir é uma penhora tradicional ou aquele desconto em folha de pagamento. Esse sim é uma especialidade procedimental executiva que independe da origem da natureza dos alimentos. Então, acho que a gente conseguiria desconto em folha de pagamento e a penhora, expropriação tradicional, mas prisão civil que é bom, nem pense nisso. Quarto ponto para a gente trabalhar, e aqui me parece que foi uma das mudanças mais significativas que nós tivemos. Por quê? Regras de fixação dos honorários. Então, nós, tradicionalmente, trabalhamos com a regra da causalidade. E tanto isso é verdade que o próprio 85 caput consagra essa regra. Ele fala de parte sucumbente. Então, qual que é a nossa ideia? Quem paga honorários? Quem sucumbe. Quem sucumbe significa o quê? Sucumbência significa frustração de uma expectativa inicial. Então, tanto o autor quanto o réu, eles têm expectativas iniciais diante de um processo. A partir do momento em que essa expectativa é frustrada, haverá o fenômeno da sucumbência. Então, a regra tradicional é essa: sucumbiu, condenado a pagar honorários. Pois bem, só que ao lado da regra de sucumbência, existe uma outra regra, que é a regra da causalidade. Perceba, se formos aplicar ao caso concreto a regra da causalidade, passa a ser irrelevante quem sucumbiu. Aquela ideia clássica que nós temos de que quem ganhou, quem perdeu, não interessa. Não interessa quem ganhou e quem perdeu. Interessa quem deu causa indevida ao processo. Essa é a ideia da causalidade. E aí o que aconteceu no novo CPC? O novo CPC, de maneira originária, não havia nada nem parecido no Código 73, faz uma previsão expressa a respeito da teoria da causalidade. Está no artigo 85, parágrafo 10º. E o que diz esse 85, parágrafo 10º? Ele diz o seguinte:
Quando houver perda do objeto do processo, sabe aquela perda superveniente do objeto do processo? Aquela perda do interesse de agir de forma superveniente, o processo vai ser extinto. Vai ser extinto, perceba, toda perda de objeto, toda carência superveniente, e me deem licença aqui para continuar usando o termo carência, porque não me parece que as condições da ação tenham ido a lugar algum no novo CPC, elas estão onde sempre estiveram, lá dentro do código mesmo. Uma sentença de carência torna qual das partes sucumbente? O autor. Claro, o autor tem a expectativa do quê? De ganhar o processo. Ele tem dois jeitos de perder. Ele perde processualmente numa decisão terminativa e ele perde materialmente numa decisão de improcedência. Então perceba, ele perdeu. E quem ganhou? Qual é a expectativa do réu? A expectativa do réu, meu amigo, a não ser que ele se torne autor por reconvenção, tradicionalmente a expectativa do réu é não perder. Você quer ganhar, eu quero não perder. Se o processo é extinto e eu não perdi, eu ganhei. Então perceba, o sucumbente é sempre o autor. Sempre. Em toda sentença terminativa, a sucumbência é do autor. Mas aí veio o código e diz o seguinte, isso não interessa. Isso não interessa. Porque aqui não interessa quem sucumbiu. Aqui interessa quem deu causa a esse processo. E aí cria-se uma outra regra, naturalmente, mas de absoluto espanto. Por quê? Porque se você tem como juiz que definir quem deu causa indevida ao processo, você vai ter, ainda que tacitamente, que decidir o direito material. Porque perceba, se eu acionei alguém sem ter direito material, eu dei causa indevida ao processo. Se eu, por outro lado, tenho o direito material que eu alego, quem deu causa indevida ao processo foi o réu, que não cumpriu com a obrigação dele espontaneamente. Então perceba, o código ele vira e diz, olha, aqui vai ter uma sentença terminativa. Que tipo de sentença terminativa nós estamos falando? Uma sentença de carência. É a típica sentença em que você não enfrenta o direito material, se existe ou não existe. Mas implicitamente você vai ter que resolver se era ou não era, às vezes ainda que às vezes seja simples o trabalho, né? Então o pessoal que trabalha aí, por exemplo, com direito tributário, você está naquela demanda discutindo a dívida, vem o refis. Qual a condição sine qua non do refis? Que você não possa mais discutir a dívida. Aí você vai lá e entra no refis. O que acontece com aquele processo que você estava discutindo? Perda superveniente do objeto. Só que aí qual o problema? Quem deu causa a esse processo? Ué, você não acabou de reconhecer a dívida? Se você está reconhecendo a dívida hoje, quem deu causa indevida foi você. Porque você deu causa para discutir uma dívida que hoje você reconhece como devida. Então aí é simples, o juiz não precisa raciocinar muito. Mas perceba, a depender da perda superveniente do objeto, o juiz vai ter que se embrenhar um pouco mais. E aí nós teremos uma situação bem curiosa, que é uma apreciação tácita do direito material para fins exclusivos de fixação de quem deve pagar os honorários advocatícios. E mais um detalhe. Essa regra do artigo 85, parágrafo 10º, é uma regra não exauriente, tá? Essa hipótese, na verdade, ela é não exauriente. O que eu quero dizer com isso? O STJ, ele continua a reconhecer a causalidade em outras circunstâncias além dessas. Então, não vai pensando que o código fechou a causalidade a uma hipótese que é da perda superveniente de objeto. Não. A perda superveniente do objeto é um exemplo de aplicação da teoria da causalidade. Existem inúmeros outros. Eu posso te dar um. Posso te dar um que eu selecionei de propósito, porque é muito frequente na minha praxe forense. O sujeito entra com um pedido, e aí hoje até tem uma dúvida de que jeito que o cara vai fazer isso, se ele entra com uma cautelar de exibição do documento, se ele entra com uma ação probatória antecipada de exibição do documento, se ele entra com uma ação principal de obrigação de fazer a exibição do documento, é uma discussão tremenda. Não interessa. Ele entra com uma ação para pedir a exibição do documento. Confere. O que o réu faz quando ele é citado? Ele primeiro diz, você não precisava ter feito isso. Você não precisava ter entrado com essa ação. Se você tivesse me pedido extrajudicialmente, eu teria te exibido o documento. Então você alega que não houve um requerimento extrajudicial. E para provar a sua boa-fé de que você realmente teria exibido no ambiente extrajudicial, extraprocessual, o que você faz? Você não contesta a pretensão dele. Você exibe.
Na própria momento de contestação, ao invés de impugnar a pretensão do autor, você exibe o documento que ele pediu para ser exibido. Então, perceba, esse tipo de demanda, ele vai ser extinto de que maneira? Se o juiz for minimamente técnico, ele vai extinguir esse processo por reconhecimento jurídico do pedido. Ora, o pedido do autor não é exibir o documento? Não é o que você acabou de fazer? Você reconheceu juridicamente o pedido. Você tem até uma justificativa de que não precisaria do processo, mas o que você fez no caso concreto foi reconhecer juridicamente o pedido. Aí o STJ vai lá e falou o seguinte: meu amigo, não interessa se isso é um reconhecimento jurídico do pedido ou não. Porque se reconhecer juridicamente o pedido, quem tem que pagar os honorários? O réu. Porque o reconhecimento jurídico do pedido tutela o autor. O STJ diz o seguinte: se você, como réu, exibir o documento no prazo de defesa e ficar demonstrado que não houve tentativa antes do processo de exibição, quem paga os honorários é o autor. É o autor dessa ação que paga os honorários. Está fixado essa jurisprudência do STJ. Mas não é possível. Teoria da causalidade. O STJ diz: meu amigo, você deu causa a esse processo. Se você tivesse pedido extrajudicialmente, o documento seria exibido. Tanto seria que foi agora. E o resultado prático disso é uma teoria da causalidade tradicionalíssima lá no STJ e que não está no 85 parágrafo 10º, né? Mas não se importe. Se você tiver curiosidade, entra no site do STJ. Põe lá, honorários advocatícios, causalidade. Você vai achar vários exemplos em que o critério não é da sucumbência, mas da causalidade para determinar honorários. Tá? Bom, quinto tema, esse também bastante relevante para nós, uma mudança substancial. O artigo 85, parágrafo 1º, ele resolve, e aí você pode estranhar, porque ele faz uma seleção, e essa seleção ela tem razões distintas, mas de qualquer maneira, olha o parágrafo primeiro que ele diz, são devidos honorários advocatícios, aí vai dizer aonde são devidos. Ah, Daniel, mas são devidos sempre que há a solução da demanda. Não, sim, sempre que houver a solução da demanda, seja por decisão terminativa ou decisão de mérito, há de haver fixação de honorários, salvo, é óbvio, naquelas ações em que há uma previsão expressa de não cabimento de honorários, como é o caso do mandado de segurança. Fora ali, quando é que você fixa honorários? Quando você resolve a causa. Só que algumas situações levaram o legislador a fazer a previsão expressa de hipóteses que, em tese, poderiam gerar alguma dúvida se eram contempladas ou não com a condenação de honorários, e para não deixar essa dúvida florescer, eles mataram lá no nascedouro. Falaram: vamos fazer uma previsão expressa, porque aí a gente não deixa a doutrina e a jurisprudência quererem se criar. Então, olha só as previsões. Primeiro, cabe honorários em reconvenção. Essa previsão, eu até está aqui no material, depois vocês vão ter acesso, eu até coloco aqui um julgado, um precedente do STJ, que já dizia isso na vigência do Código 73. Então é aquela velha história: Daniel, já era esse o entendimento? Pois é, mas aí qual o problema? O novo CPC, ele passou a prever que a reconvenção deve ser feita na própria contestação, e não mais em peça autônoma, como era até o encerramento do ciclo do CPC de 73. Então, hoje, como é que você elabora uma reconvenção? Como tópico da contestação. Essa é a forma correta de alegar uma reconvenção. Qual foi a preocupação do legislador aqui? Vai que alguém imagina que, por agora ser alegada a reconvenção na própria contestação, ela perdeu a natureza de ação. Porque não se enganem, a reconvenção ela continua tendo exatamente a mesma natureza jurídica que tinha no Código Revogado. É uma ação do réu contra o autor. É uma ação que tornará aquele processo um processo objetivamente complexo. Nós passaremos a ter, a partir da reconvenção, duas ações: a ação principal, que eu prefiro até chamar de ação originária, que foi a ação que deu origem àquele processo, e a ação reconvencional. A circunstância de você ter uma mesma peça para reagir e contra-atacar não muda a natureza jurídica da reconvenção. Mas o legislador pensou: vai que alguém se engraça nesse sentido.
Porque perceba, se você não consegue compreender que a reconvenção é uma outra ação, você não consegue compreender por que para ela devem ser fixados honorários advocatícios. Porque se é uma ação só, você vai ter uma fixação só. Não, não é uma ação só, são duas ações no mesmo processo. Então perceba, o que o código está querendo te dizer, e muito juiz não faz isso, porque não gosta, não sabe, eu não sei, também não interessa. Ele vai ter que fixar honorários na ação originária e fixar honorários na reconvenção. O que é muito comum? Quando a mesma parte ganha as duas, o juiz vai lá e fala o quê? 10%. Não, 10% mais 10, né? Então é 20. 10% geral. Não, 10% geral é 5 para cada um. 5 para cada um viola o artigo 85, parágrafo 2º. Então percebam, usem isso, está na lei, não tem que conversar. É devido a honorários na reconvenção. Na reconvenção e na ação originária, não precisava nem estar previsto. Então são dois honorários que nós estamos falando aqui, mesmo que seja uma sentença só. Você vai ter o capítulo da ação originária, o capítulo da reconvenção, e na hora dos honorários um capítulo para cada uma também. É o que está previsto na lei. Tá? Segunda previsão. Essa é interessante porque muda a jurisprudência do STJ. Hein? É cabível honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Provisório ou definitivo. Aqui nós tivemos uma mudança importante. Porque o STJ, na vigência do Código de 73, ele havia consolidado o entendimento de que no cumprimento provisório de sentença não cabia honorários advocatícios. Aliás, adotando a teoria da causalidade da maneira mais doidona que eu já vi. Né? Dizendo o seguinte, que você não era obrigado, como credor, a executar provisoriamente. Você poderia ter esperado o trânsito. Então, quem deu causa à execução provisória foi você. Durma com um barulho desse. E aí, pelo menos, não condenavam você a pagar honorários, né? Zeravam o jogo, dizendo, não, aqui não cabe honorários para ninguém. É tudo errado. Começo ao fim estava tudo errado, mas agora acabou. Tá? Cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, intimou o executado a pagar em 15 dias, não pagou em 15 dias, vai ser fixado 10% de honorário de advocatício. Tá? Aí vem a última previsão. Na execução, são devidos honorários, sendo ela resistida ou não. Então, a ideia dele é a seguinte, o simples fato de eu executar, ainda que não haja resistência do executado, já permite a condenação desse executado, porque se o executado não reagiu, não tem como ele ganhar o processo, é uma situação excepcional, o juiz conhecer alguma coisa de ofício, mas dentro de uma normalidade não tem como ele ganhar o processo, então você vai ganhar honorários sendo advogado do exequente, mesmo que o executado não faça nada, mesmo que ele mantenha-se inerte durante todo o procedimento executivo. Tá. Uma questão aqui importante, né, que é a execução contra a fazenda pública. O que acontece aqui? Nós temos, né, um artigo, que é o artigo 1º-D da Lei 9494 de 97. Esse artigo ele diz o seguinte, que não são devidos honorários advocatícios pela fazenda nas execuções não embargadas. E perceba, esse artigo ele foi feito numa época que tanto a execução de título judicial quanto título extrajudicial contra a fazenda era por processo de execução. E no processo de execução, a defesa típica é a defesa de embargos, por meio de embargos. Então, tinha essa regra, que contraria o que a gente acabou de ver. Aí veio o STJ e disse o seguinte, qual é a racho dessa norma? Por que se a fazenda pública deixar de embargar, ela não pode ser condenada em honorários? Porque a alternativa que ela teria a embargar seria pagar. Mas ela não pode pagar voluntariamente. Porque se ela pagar voluntariamente, ela estará invertendo a ordem de pagamento dos precatórios. E aí corre-se o sério risco da fazenda só pagar o amigo do rei. Né? Quer dizer, aqueles que ele quer pagar, ela paga. Aquelas que eles querem o tormento do precatório, ele manda para a fila do precatório. Então, ela não tem alternativa. Quer dizer, mesmo que ela concorde com a sua execução, ela não tem como te satisfazer, o que poderia evitar os honorários. Então, nesse caso, não pode condenar em honorários. Aí o STJ diz o seguinte, mas peraí, se o problema é furar a fila do precatório, esse raciocínio não pode ser aplicado às execuções de pequeno valor. Porque no RPV, na requisição de pequeno valor, não há justificativa para a fazenda pública não pagar.
ela vai ter que pagar de qualquer jeito. Se ela quiser pagar de forma adiantada, ainda melhor. Se ela não quiser, ela vai ser intimada a pagar. Não tem fila de pagamento de RPV. Então, o STJ, lendo esse artigo, consolidou o entendimento seguinte: essa regra de que se a fazenda não reage, ela não tem que pagar honorários, não se aplica à execução por RPV. Só para execução por precatório. E aí, olha que interessante. Vem o novo CPC, no artigo 85, parágrafo 7º, e diz exatamente isso para o cumprimento de sentença. Então, lá no 85, parágrafo 7, está escrito: não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda que enseje expedição de precatório desde que não tenha sido impugnada. Ou seja, o que o CPC ele fez? Ele pegou o entendimento legal e jurisprudencial dos embargos e processos de execução e levou essa mesma realidade para o cumprimento de sentença e a impugnação, tornando o sistema homogêneo, né? O sistema de execução contra a fazenda homogêneo. Tá? O legislador foi bem aqui. Tá? E só um adendo para quem se interessa: nós temos uma súmula do STJ, que é a súmula 345, que trata de execução de sentença coletiva contra a fazenda. E essa súmula 345 do STJ, ela diz que não são devidos honorários pela fazenda nas execuções individuais de sentença coletiva, ainda que não embargadas. Perceba, ela entra em conflito com a novidade legislativa do 85, parágrafo 7º. O STJ percebeu, houve num julgamento desse tema uma questão de ordem, e essa questão de ordem levou o julgamento afetado à Corte Especial. Então eles vão, na verdade, muito provavelmente revogar essa súmula, tá? Para compatibilizar com o novo CPC, mas o estado atual da discussão é sujeição do tema à Corte Especial para resolver esse impasse entre súmula e nova previsão legal. Né? E para a gente concluir aqui a questão do cabimento, trago-lhes o primeiro enunciado que eu tinha comentado, né, do Conselho da Justiça Federal. O primeiro enunciado que nos interessa, né, na exposição de hoje. Gostei, esse enunciado me pareceu perfeito. Não tem número ainda, tá? Porque foram aprovados 117 enunciados na plenária e eles vão ter que fazer ainda a numeração, não sei como é que vai ser. Então eu fico aqui devendo um número, porque simplesmente não existe. Mas esse enunciado, ele fala que cabe condenação em honorários no julgamento parcial da demanda. Porque, perceba, a gente já estava acostumado, porque sempre foi assim, a admitir julgamentos terminativos parciais. E agora, com o novo CPC, nós passamos a ter, pelo artigo 356, julgamentos parciais de mérito. Então, imagina que absurdo. Você tem 2 pedidos. O juiz decide um desses pedidos, num julgamento antecipado parcial do mérito, e o processo segue para ser julgado o outro pedido. Ora, na hora que o juiz julgar este outro pedido, ele só vai poder apurar o trabalho do advogado com relação ao pedido que está sendo julgado. Pô, e aquele pedido lá atrás que você já julgou? Não houve trabalho desenvolvido pelo advogado para julgamento daquele pedido? É claro que houve. Então você fixa os honorários lá. Lá e aqui, lá e aqui. Então perceba, você fraciona o julgamento de mérito, é natural que você fracione a condenação em honorários advocatícios. Até porque pode ser que uma parcela do mérito favoreça o autor e a outra parcela do mérito favoreça o réu. E aí, Daniel, aí ganha os dois. Você ganha no que te interessa e perde naquilo que lhe foi desfavorável. Então esse é um enunciado bom. Tá, passou tranquilo, tal, o pessoal estava... Aliás, tinham 2 enunciados iguais, porque o pessoal de processo de conhecimento fez e o pessoal de teoria geral fez. Quer dizer, o pessoal de conhecimento fez sobre a ótica do julgamento antecipado e o pessoal da teoria geral sobre a ótica dos honorários. Mas aí acabou aprovado, um deles ficou prejudicado, não lembro qual foi, mas deu tudo certo. Próximo tema. A questão do valor dos honorários. Essa se interessa muito, né? Então, aqui, veja só que interessante. No código anterior, no Código 73, eu tinha uma regra que era a fixação de 10% a 20% do valor da condenação. Essa era a regra. Não havendo condenação, fixação equitativa, que levaria em conta aqueles critérios que estão na lei, repetidos inclusive agora, local da prestação do serviço, complexidade da causa, o tempo do processo, tal. Aqueles critérios que a lei dá. Então, perceba como funcionava no código anterior.
Na hora que ele falava, e aqui também era uma questão já enfrentada, na hora que o código fala, o juiz fixará os honorários de 10% a 20% do valor da condenação, é óbvio que ele não está falando de qualquer condenação. Porque só existe possibilidade material de calcular percentual de condenação se ela for uma condenação de pagar quantia. Eu condeno você a entregar esse carro, 10% a 20% do quê? Não, da condenação. Mas a condenação é uma condenação a uma obrigação de entregar, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer. Então, veja que desgraça. Se eu tinha uma condenação que não fosse em obrigação de pagar, se eu tinha uma decisão declaratória ou constitutiva, ou se eu tivesse uma decisão de improcedência, inclusive nas obrigações de pagar quantia, uma decisão de improcedência, você percebe que em nenhuma dessas três hipóteses eu tinha condenação para fixar 10% a 20% de honorários? E todas essas hipóteses eram jogadas para fixação equitativa? Porque não havia simplesmente outro critério legal para ser usado, era tu ou tu. Não tem tu, vai tu mesmo. Era isso. O que o artigo 85, parágrafo 2º, combinado com 85, parágrafo 8º, nos fez? Ele nos criou 2 novos critérios intermediários entre esses extremos. É só ler, é só ler. Então ele vai lá e fala assim: 10% a 20% do valor da condenação, vírgula, ou do proveito econômico. Então o que ele está querendo dizer para você? Se você não tiver uma condenação a pagar quantia, você vai analisar o proveito econômico e fixar de 10% a 20% sobre ele, para fixação de honorários. Bom, primeira consequência, para mim, óbvia. A partir do momento que você tiver decisões condenatórias de obrigações outras que de pagar quantia, obrigação de entregar, de fazer ou não fazer, se essas obrigações forem quantificáveis sob o ponto de vista econômico, caberá ao juiz fazer uma estimativa do valor desta obrigação e fixar os honorários de 10% a 20%. Porque é óbvio que aí estará o seu proveito econômico, ou não? Qual é o proveito econômico de você condenar o réu a te entregar um carro avaliado em 300 mil reais? 300 mil reais. Então, que sentido que tem o juiz agora falar: olha, eu te dou R$1.000 de honorários? Meu amigo, eu ganhei um carro de 300 mil, você está querendo dar 1.000 de honorários? Você vai ter que fazer o cálculo do valor econômico. Essa é a primeira consequência, para mim, óbvia. Agora, para mim, a consequência mais significativa, o que vai consertar um erro histórico, um erro de violação ao princípio da isonomia absurdo, que é o seguinte: você tem uma ação condenatória de pagar quantia, a tradicional, a mais frequente que existe. O juiz julga improcedente o pedido. Meus amigos, proveito econômico não é só o que você ganha. Proveito econômico é o que você deixa de perder. Se o sujeito te pediu R$1 milhão e o juiz julgou improcedente, o proveito econômico desse réu foi de R$1 milhão. Veja o que não é uma quebra de isonomia. O cara pede R$1 milhão, ganha. O advogado dele ganha no mínimo R$100 mil de honorários. O cara pede R$1 milhão, perde. O advogado do réu ganha R$1.000. É o mesmo bem da vida que está sendo discutido na demanda? Quer dizer, qual é a lógica disso? Qual é a lógica? Então perceba, essa hipótese de improcedência, proveito econômico, ela inclusive já está reconhecida, tem um enunciado, porque todo mundo faz enunciado hoje em dia também, tudo é enunciado aí. Se você quiser juntar com um amigo e fazer enunciado, também pode. Você vai enunciado Flávio e Maria, quem são? Somos nós dois, fizemos enunciados aí. Mas esse enunciado eu costumo dizer, porque esse importa, que é o enunciado da Infam.
É o enunciado da Escola de Formação dos Magistrados. Então, ainda que, óbvio, vários magistrados nem saibam que eles existem, né, esses enunciados, e outros tantos saibam e não sigam, é uma bela diretriz de como está pensando a magistratura. Tem um enunciado que é o enunciado 14 da Infam, que fala o seguinte: na sucumbência recíproca, deve-se considerar, para fim de determinação do proveito econômico do réu, a diferença entre o pedido e o concedido. Ele está falando o quê? Que naquilo que o pedido foi improcedente, você encontra o proveito econômico do réu. Está aí. Está no enunciado 14. E aí eu vou dizer para vocês, está tudo aqui. Fiquei feliz da vida, porque encontrei um precedente desse ano, há 2 meses atrás, do STJ. Olha só, uma execução de R$670 mil. O sujeito embarga essa execução. Ganha os embargos. Percebam, essa é uma hipótese típica em que a decisão de procedência dos embargos não tem natureza condenatória. Você julga procedente os embargos para extinguir a execução. Não tem condenação aqui. O que o STJ disse? O advogado do embargante tem direito a, no mínimo, 10% do valor da execução. Perceba, 10% do valor da execução, porque o STJ compreendeu que se você está sendo executado em 670 mil e consegue extinguir aquela execução, o teu proveito econômico é de 670 mil. E é isso que tem que nortear a fixação dos honorários. Então, é um primeiro precedente que reconhece que a improcedência gera proveito econômico. E, para tanto, deve ser considerada na fixação de honorários. Daniel, a minha demanda ela não tem proveito econômico. Imagina uma ação de guarda de incapaz. Tem. Ou então é um valor inestimável. E aí eu imagino, por exemplo, uma sentença ilíquida. Quer dizer, o juiz condena numa sentença ilíquida, ele não tem como quantificar nem a condenação, nem o proveito econômico, que só vai se revelar na liquidação de sentença. Bom, se não tiver valor econômico e não tiver, ou ele for inestimável, você vai para o terceiro critério, valor da causa. Valor da causa. Então, perceba, tem uma ordem. Condenação, valor da condenação a pagar. Não tem condenação a pagar, Daniel. Proveito econômico. É inestimável, não existe. Valor da causa. E aí, sendo nesse último caso, o valor da causa é irrisório, o que geraria honorários ainda mais irrisórios, porque aí você teria que calcular de 10 a 20 do que já é irrisório, aí, só aí, o juiz vai fixar os honorários de forma equitativa. Só aí. E perceba, lá na primeira jornada de direito processual lá do Conselho da Justiça Federal, foi aprovado um enunciado que diz expressamente que a forma equitativa de fixar honorários do parágrafo 8º só se aplica nas hipóteses do parágrafo 8º. É expresso. Então, o que esse enunciado está dizendo? Ele está dizendo, meu amigo, se tem valor de condenação, se tem valor de proveito econômico, e se o valor da causa não é irrisório, o juiz tem que fixar entre 10% e 20% desses valores. Condenação, proveito econômico e valor da causa. Só se nenhum desses três funcionar no caso concreto, é que ele está liberado para fixar o valor que ele entender mais adequado. Tá? Uma boa notícia, né? É uma mudança para mim, assim, absolutamente relevante para todos nós. E já que nós estamos falando de valor de honorários, eu queria só chamar a atenção de vocês também para a previsão do artigo 85, parágrafo 16, que é mais uma que consagra a jurisprudência do STJ, e inclusive fica pela metade, então eu vou te dar a outra metade que não foi para a lei, que é a questão dos juros moratórios. A sentença condenou a parte a te pagar R$3 mil de honorários, quantia certa. A partir de que momento são aplicáveis juros moratórios a essa quantia certa fixada a título de honorários? O artigo 85, parágrafo 16, ele te esclarece. Trânsito em julgado. E o STJ, que tinha esse posicionamento já na vigência do Código 73, ele dizia o seguinte, porque é só com o trânsito em julgado que estará constituído o estado de mora do devedor. Porque até o trânsito em julgado, a decisão que fixa honorários pode ser alterada ou anulada.
Então, não havendo a estabilidade definitiva com relação ao dia de crédito gerado pela condenação em honorários, não há que se falar em estado de mora. Daí porque não pode querer incidir juros moratórios. Então, o que fez o Código? Pegou esse entendimento do STJ e jogou para dentro do Código. Só tem um detalhe. Nesses mesmos julgados que o STJ fala dos juros moratórios, ele trata da correção monetária. Isso não foi para o Código. Mas a correção monetária tem um tratamento distinto. Porque a correção monetária ela é aplicada a partir do momento da fixação dos honorários. Então, o que você vai fazer? Ah, Daniel, eu tenho uma condenação em honorários de R$5.000, que foi de uma sentença de 3 anos atrás. Você vai pegar esses 3 anos e calcular a correção monetária. E quanto tempo você demorou para executar essa sentença depois do trânsito? Demorei 4 meses. Nesses 4 meses, correção monetária e juros moratórios. E isso por uma razão muito simples, aí em termos econômicos. Correção monetária é a atualização do valor do dinheiro. A partir do momento que o juiz condena a pagar um valor em dinheiro, no dia seguinte ele já está desatualizado. Então aí tem lógica que a partir do momento em que há já a condenação, independentemente de trânsito em julgado, você já incida a correção monetária para atualização do valor. Tá? Bom, um outro fenômeno aqui, já um novo tema, um novo fenômeno verificado pelo novo CPC, aliás, o nosso amigo Rodrigo, da Lima Cunha Freire, ele tem uma expressão muito interessante, que ele fala que o novo CPC ele cometeu um sumolocídio, porque ele varreu da lógica uma centena de súmulas, pelo menos, do STJ e do STF. E, surrealmente, só uma foi revogada expressamente. É surreal, surreal. Mas existem várias que perambulam aí como súmulas zumbis, porque elas não têm a mínima aplicabilidade diante da nova realidade legislativa. E esse fenômeno do sumolocídio também é sentido no ambiente dos honorários advocatícios. Quer ver? Nós temos, eu tenho que falar que temos, porque ela está lá ainda, né? Morta-viva, mas está lá. Nós temos uma súmula, que é a súmula 306 do STJ. E o que ela diz? Ela diz o seguinte: havendo sucumbência recíproca, compensam-se os honorários. Ou seja, se o pedido do autor for parcialmente procedente, ninguém paga para ninguém. Porque o autor meio que ganhou, meio que perdeu, o réu meio que ganhou, meio que perdeu, então os advogados de autor e réu, ninguém ganha nada. Eu não sei, aqui eu estou diante de um especialista de direito civil, fico até com medo de falar, mas na minha parca, no meu parco conhecimento de direito material, essa compensação aí ela é meio translocada, né? Porque ela desconhece que a compensação sob o melhor juízo tem que ser feita com identidade de credor e devedor. E no caso aqui, se houve uma, entre aspas, compensação entre autor e réu, porque ali houve uma sucumbência recíproca, isso nada tem a ver com o crédito de honorários que não pertence nem a um nem a outro. O crédito de honorários pertence aos advogados das partes. Então, perceba, na minha percepção, não havia sentido nenhum nessa compensação. Bom, havendo sentido ou não, dá uma lida no artigo 85, parágrafo 14. Vê se isso aí não revogou a súmula 306. Ele veda, expressamente, a compensação no caso de sucumbência recíproca. Está escrito, está vedado. Então, agora, a única discussão que a gente pode ter é a seguinte. Vamos pensar redondo para não ter erro, vai, até porque eu sou péssimo em matemática. Daí porque sou advogado. Contencioso ainda, tá? Não sou tributário, tá? Que tem que saber de novo. Eu sou bem tosco mesmo. Mas, então, meus exemplos são ter que ser redondos. Então, 100. Pedi 100, ganhei 50. Essa recíproca mais recíproca que o mundo já viu, né? Bem no meio, hein, Daniel? Bem no meio. De 100, 50 para cada um. O que significa agora? Réu e autor serão condenados a pagar honorários para o advogado da parte adversa. Então, vai ter uma condenação para as duas partes. A única discussão agora que nós teremos que enfrentar é a seguinte. Aquele mínimo de 10% é um mínimo de 10% para cada uma dos advogados? Ou, na verdade, é um 10% rachado entre os dois? Perceba, eu tenho direito a 10%. Você tem direito a, no mínimo, 10%. Ou, na verdade, eu tenho direito a 10% de honorários, que, no caso da sucumbência recíproca, vão ser divididos entre os advogados na proporção das suas vitórias e derrotas. Fatalmente,
na proporção das suas vitórias e derrotas. A solução mais razoável seria essa, né? No meu caso, como dividiu no meio, você falar que é 10 para cada um, né, da condenação e do proveito econômico, é a mesma coisa que dizer que eu tenho 5% do total. Tá? Quando isso vai variar, 70-30, 80-20, não vou chegar num limite de 90-10, porque aí pode ser que tenha sucumbência mínima e aí não seja recíproca, mas se equilibrar as coisas, você faz um cálculo aí, eu não vou fazer, você pede para alguém fazer para você, e você vai conseguir calcular com quanto você vai ficar. Tá? E a outra súmula que foi atingida, essa pelo menos não morreu inteira, ela morreu pela metade. É a súmula 453 do STJ. E aqui vou falar para vocês, né? É uma súmula que tinha uma parte boa e uma parte muito ruim. A parte boa está mantida e a parte ruim ela está tacitamente revogada. Qual a hipótese? Uma decisão transitada em julgado, omissa quanto ao honorários advocatícios. E omissa por quê, Daniel? Porque não cabia? Não, cabia. Só não houve a condenação. Então, uma hipótese em que era cabível a condenação em honorários, mas não houve a condenação e a decisão transitou em julgado. Aí vem a súmula 453 e diz o seguinte: primeiro, nesta hipótese não cabe execução de honorários. É óbvio. Você vai executar o quê? Se não teve condenação a pagar honorários? Cadê o teu título executivo? Como é que você quer executar diante do nulla executio sine título? Não há execução sem título. Perceba, se a decisão não tem um capítulo referente à condenação em honorários, você simplesmente não tem o que executar. Então, essa parte da súmula é perfeita, mas é a súmula se entusiasma. E fala o seguinte: e também não cabe ação autônoma de cobrança desses honorários. E aí, a súmula ela se entusiasma indevidamente, porque, na verdade, a justificativa para não caber ação autônoma de cobrança de honorários é a coisa julgada. E aí eu não posso deixar, e aqui já presto minha homenagem, para mim, na minha vida o maior processualista, para mim, que eu estudei e vi vivo, foi o Barbosa Moreira, que nos deixou muito recentemente. E dentre os maravilhosos escritos que o Barbosa Moreira nos deixou, ele nos deixou um sobre coisa julgada, em que ele até pedia desculpa pela obviedade, mas ele sentiu-se na necessidade de explicar o seguinte: coisa julgada é quando julga a coisa. Depois a coisa é julgada. Né? Então, ele até ainda fala em res judica para dar um elan, né? Em latim, mas basicamente falou, então, assim, coisa julgada é quando julga a coisa. Então, se a coisa não foi julgada, aí não tem coisa julgada, né? Tem no máximo coisa não julgada, né? E o STJ aparentemente não percebeu isso, porque ele dizia: você não pode querer discutir esses honorários em razão da coisa julgada. Eu falei assim, mas que coisa? Ah, os honorários. Mas os honorários não foi julgado. Não, mas teve coisa julgada. Então, uma súmula imbecil, mais uma expressão do Rodrigo, essa expressão do Rodrigo, porque o Rodrigo é o rei das expressões. O Rodrigo Lima Cunha Freire, essa é demais. Ele fala que é uma imbecilidade esférica. Porque sobre qualquer aspecto, qualquer lado que você olha é imbecil. Essa é demais. Imbecilidade esférica, ele tirou essa. Eu sempre falo para ele, o Rodrigo, eu uso direto. Ele falou, não, dando crédito, tudo bem. Eu sempre dou crédito. Mas um dia eu vou roubar de vez. Vou patentear essa expressão, que ela é demais. E essa parte da súmula é de uma imbecilidade esférica. De qualquer maneira, senhores, como não ia mudar, porque estava sumulado e o STJ estava dando de ombros para a melhor técnica processual, veio o artigo 85, parágrafo 18. E esse artigo 85, parágrafo 18, ele é expresso no cabimento de uma ação para arbitramento e cobrança de honorários no caso de sentença omissa. Então, se a sentença deixou de condenar em honorários quando deveria condenar, você, como advogado, pode entrar com uma ação contra a parte adversa, tá? Você, como autor dessa ação, o direito é teu, você entra com uma ação contra a parte adversa para algum juiz fixar os honorários, então ele vai analisar os seus trabalhos lá naquele caso, tá? Ele vai usar os fundamentos, né, a realidade daquele processo já extinto para arbitrar e fixar honorários condenando a parte vencida. E isso por expressa previsão do 85,
parágrafo 18 do novo CPC. Bom, penúltimo tópico aqui, juro que eu estou terminando. A Fazenda Pública em juízo, nós tivemos aqui duas novidades substanciais. A primeira, eu não vou nem entrar no mérito do... Não vou nem entrar no mérito, né? Eu falei o mérito do mérito, né? Eu não vou entrar nem no mérito, mas, salvo o melhor juízo, não era a previsão para estar no CPC. Me desculpem os advogados públicos aqui, mas não me parece que foi adequada a inclusão do parágrafo 19 do artigo 85, exclusivamente para dizer que advogado público percebe honorários advocatícios. Não me parece que seria o caso de colocar isso, né? Até porque ficou previsto aqui, dependendo de lei que regulamente, né? Que é uma pressão grande da AGU e tal. Aí fala, então põe aí para eles pararem de encher. Mas o fato é que a lei que regulamenta ainda não veio e é aquela típica norma vazia, né? Quer dizer, você prevê aqui, mas precisa de uma norma que regulamente, então por que não deixa de prever aqui, já prevê logo que cabe e já regulamenta de uma vez? Mas tudo bem, então não vou passar aqui, não vou ficar falando disso. Vou falar, entretanto, da condenação da Fazenda em pagar honorários, artigo 85 para o terceiro, porque aí mudou bem, né? E mudou bem por quê? Mudou bem porque no código anterior simplesmente não havia base mínima de condenação em honorários contra a Fazenda. A máxima, sim, 20%, nunca ninguém viu passar. Agora, a mínima, que seria de 10%, era rotineiramente desrespeitada e com fundamento legal, que era o artigo 20, parágrafo 4º. Então, basicamente, o que o juiz fazia? Pegava uma ação lá milionária, e perceba que eu falo sem nenhum amor, porque eu não tenho uma sequer ação contra a Fazenda Pública e nunca tive. Não é minha área de atuação, não advogo, graças a Deus, porque de Fazenda Pública, de Estado já basta o judiciário que eu tenho que lidar, ter que lidar com o Estado na parte contrária, o Estado no judiciário, para mim seria acho que demais, e aí se aparecesse o MP, então aí eu morria. Mas o fato vem uma condenação milionária, ou vinha, né, uma condenação milionária, o juiz metia o equitativo e dava lá R$5.000. Alguns que queriam ainda falar que estava dando em percentual, dava 0,1% do valor da condenação. E tinha um respaldo legal, que era o famigerado parágrafo 4º do artigo 20. Pois bem, depois de muito embate, imagina o que não teve de quebra-pau entre a AGU e a OAB, lá no ambiente, né, legislativo, saiu o 85, parágrafo 3º. Que basicamente fixa mínimos e máximos de condenação da Fazenda de forma escalonada a depender do valor total da condenação ou do proveito econômico. Então você vai ter desde do estágio 10% a 20%, como todos os normais, até o estágio mínimo de 1% a 3%. Aí você faz o cálculo e vê qual é o valor a ser fixado. Só que olha só que interessante. Ainda que a Fazenda continue a ter um tratamento diferenciado, claro, porque ela vai ter fatias de condenação em que o mínimo vai ser menor que 10, então você vai ter mínimo em 8, mínimo em 5, mínimo em 1, mínimo em 3, você vai ter valores mínimos menores do que os outros mortais. O que o código ele fez de bom é criar o teto mínimo. Perceba, é objetivo, não tem mais o que discutir. A Fazenda Pública foi condenada a pagar R$300.000. Aí você vai calcular. R$300.000 até 200 salários mínimos de 10% a 20%. De 200 a 2.000, de 8 a 10. De 2.000 a 20.000, de 5 a 8. De 20.000 a 100.000, 3 a 8. E de 100.000 para cima, de 1 a 3. Pronto. Aí a gente ouve o juizado falar, ficou mó complicado. Juizada, é muito simples, vocês sempre vão fixar pelo menor valor mesmo, né? Então você vira e fala assim, condena a Fazenda Pública a pagar honorários nos termos do artigo 85, parágrafo 3º, nos menores índices percentuais. Pronto. Deixa que eu faço a conta. Eu faço a conta escalonada e perceba, não tem mais essa do juiz achar que pela conta deu muito e ele querer diminuir na marra. Mas não tem mesmo, Daniel? Então. Lembra daquele artigo 85, parágrafo 8? Que dizia que se o valor da causa for inestimável, irrisório, aí vai para o equitativo? O que os juízes
em especial que atuam nas varas de fazenda pública, ou que não atuam em vara de fazenda pública, mas que tem processos em que a fazenda pública é parte, eles vêm fazendo uma interpretação a contrário senso. Então, eles estão dizendo assim, por que que nesse caso previsto em lei, você parte para uma análise equitativa? Porque se você fixar nos limites legais, o valor dos honorários vai ser irrisório. Ou ao contrário senso. Ora, se eu desprezo os critérios legais, porque o valor dos honorários seria irrisório se eu os respeitasse, eu também devo desrespeitá-los, afastá-los, se eles me levarem à fixação de honorários exorbitantes. Pau que bate em Chico, bate em Francisco, basicamente. E com esse fundamento, da interpretação a contrário senso do 85, parágrafo 8º, dizendo que se é irrisório, eu afasto os critérios legais. Se é exorbitante, a solução tem que ser a mesma, que nós já temos uma jurisprudência se consolidando para fixar condenação contra a fazenda em valores inferiores aos estabelecidos por lei. Nas jornadas do Conselho de Justiça Federal, um amigo nosso em comum, Rogério Mulica, que é um advogado atuante na área da fazenda pública, propôs um enunciado que vedaria esta prática, dizendo que você não pode aplicar a análise quantitativa com a justificativa de que o valor seria exorbitante de honorários. Esse enunciado passou pela comissão de teoria geral, mas não passou pela plenária. Então, na votação da plenária, que participaram todos os participantes, não houve quórum para aprovar esse enunciado. E nenhum segredo, porque ali estava um grande número de juízes federais, né? Afinal, o evento é feito pelo Conselho da Justiça Federal. E diferente de outros mortais, aos juízes federais bastava se inscrever. Outros mortais que quisessem participar teriam que ter um enunciado pré-aprovado para terem o direito à inscrição. Então, havia uma quantidade grande e, na plenária, esses que já são os que vêm aplicando o entendimento, não deixaram o enunciado passar. Tá? E a minha última consideração, aí eu juro que eu acabo mesmo, é para falar sobre os honorários recursais, né? Do artigo 85, parágrafo 11. Que, em tese, não deveria gerar grande celeuma, mas está gerando. E por quê? Ora, o que o Código prevê? Tem recurso. Havendo recurso, há um trabalho adicional do advogado, todo trabalho há de ser remunerado, de maneira que, ao julgar o recurso, analisando esse trabalho adicional, fixa-se, aumenta-se, né, na verdade, o valor dos honorários já fixados anteriormente. Perceba, uma norma, antes de tudo, razoável, e razoável no sentido de que, não sendo o juiz uma mãe de Ná que consiga ver o futuro, nada mais razoável do que você esperar o trabalho concreto para remunerá-lo adequadamente. Porque perceba, na hora que um juiz dá uma sentença, ele não tem a mínima ideia do que vai acontecer depois disso. Perceba, eu trabalhei num processo até a sentença, eu não apelo nem a parte contrária, não é caso de reexame, transita em julgado, acabou. Então, na hora que o juiz fixou honorários na sentença, ele pagou exatamente o trabalho que eu tive, que é o trabalho que ele viu acontecer. Só que aí, depois dessa sentença, pode vir a desgraça. Aí vem embargo de declaração, aí vem apelação sobe, contra razões, apelação sobe, julgamento monocrático vem o agravo interno contra razões, é julgado o agravo interno. Aí, tudo isso aí com embargo de declaração, tá? Você vai incluindo. Aí da apelação vem o RE e o RESP, nenhum dos dois é admitido. Um por fundamento em repercussão geral, o outro com fundamento na súmula 7. Você entra com agravo interno e com agravo em RE e RESP. Os dois são julgados improvidos. O de baixo você entra com RESP ainda. E aquele RE que já tinha subido, você entra com o recurso com agravo interno. O agravo interno é rejeitado. Aí você entra com embargo de divergência. Aí do recurso especial que não foi admitido, você entra com mandado de segurança. Aí, bom, aí o inferno se fez. E perceba, foi um processo, senhores, julgado antecipadamente.
Um processo em que o único trabalho que eu, como autor, tive foi a inicial e o réu a contestação. Na hora que o juiz fixou os honorários, ele falou, o cara fez uma inicial. Eu vou dar o mínimo, vou dar 10% para esse cara. Não tem justificativa de eu dar mais. E o inferno ocorreu depois. Então, perceba, conforme eu vou passando pelo inferno, eu vou ganhando. Vou ganhando, é a vida. Então, uma norma boa, uma norma que eu adorei, achei sensacional. Mas aí começaram os debates. O primeiro debate era o seguinte, nós vamos fixar honorários em qualquer espécie de recurso? Perceba, o código ele é muito claro, não poderia ser mais claro, em dizer que os honorários recursais, eles derivam de uma majoração de honorários já fixados. Então, não demorou muito para o STJ e o STF, aí tem jurisprudência dos dois já consolidada, dizer o seguinte, se a decisão impugnada não fixar honorários, o recurso interposto contra elas não tem aplicação do 85 para 11. Óbvio. Porque perceba, se a decisão originária não fixa honorários, como é que você, em grau recursal, vai majorar honorários? Você só majora o que existe. Então, por exemplo, o STF, outro dia mesmo, numa ação de mandado de segurança, saiu a sentença do MS, o sujeito apelou. Na apelação, ele queria honorários recursais. E aí explicaram para ele o seguinte, meu amigo, não cabe honorários em MS. Por que caberia os recursais? Aí um outro aparece lá, entra com uma decisão, um agravo de instrumento contra interlocutória. E diz o quê? Eu quero honorários desse agravo de instrumento, eu trabalhei aqui. Mas, meu amigo, se a interlocutória não tem fixação de honorários, como é que você quer que majore o que não existe? Então, perceba, e tem até um enunciado, também foi aprovado agora no Conselho da Justiça Federal, dizendo isso, não cabe honorários em agravo, salvo no caso da interlocutória ser julgamento parcial do mérito, fixando honorários. Ou seja, se não tem honorários na origem, não tem como ter honorários no recurso. Isso é óbvio. Essa é a parte óbvia. Aí vem a segunda parte. A segunda questão. Daniel, interessa saber se os recursos para ser fixado honorários recursais são de diferentes graus de jurisdição ou pode ser do mesmo? Eu vejo com espanto absoluto essa discussão. Eu fico pasmo. E eu fico pasmo por uma razão muito simples. Há algo mais irrelevante do trabalho ser desenvolvido no mesmo grau ou em grau distinto? Eu não sei, para mim as pessoas elas estão deturpando a natureza jurídica de honorários. Honorários é remuneração pelo trabalho. Se há uma previsão de que, havendo recurso, o trabalho adicional deve ser remunerado, me expliquem, qual é a diferença de eu ter um trabalho no mesmo grau jurisdicional em que a decisão impugnada foi proferida, ou ter um trabalho desenvolvido em outro grau? Ah, Daniel, pode ser mais complexo um que o outro. Aí você fixa nos percentuais. Para mim é uma discussão que não deveria nem existir. Mas aí vem a Infam, solta um enunciado, que é o enunciado 16 da Infam, para dizer o seguinte: não é possível impor os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. Não é possível. Isso aí, esse enunciado, ele obviamente vai pegar dois: agravo interno e embargo de declaração. Aí deixa eu avisar o que está acontecendo aqui para vocês. O judiciário, principalmente os tribunais superiores, eles viram nos honorários recursais uma utilidade para diminuir os recursos. Como assim? Eles pensaram, se os honorários oneram o recorrente sem razão, porque para recorrer ele já perdeu, então ele já tem honorários contra ele. Ele recorre e perde de novo, vai ter majoração de honorários. Isso vai servir como inibidor de propositura de recursos que já se sabe de antemão que tem pouca ou nenhuma chance de sucesso. Então, o que os tribunais superiores começaram a pensar? Vamos aplicar em tudo que é recurso.
Por quê? Porque se a gente aplicar em tudo que é recurso, nós vamos inibir esses recursos. Então, olha só que interessante, o agravo interno, havia uma divergência enorme dentro do STJ, se cabia honorários ou não. Eu até acho que quem dizia que não cabia estava completamente equivocado, porque dizia, não cabe, porque o agravo interno é apenas uma prorrogação do julgamento monocrático. Bobagem, mentira. O agravo interno é um novo recurso. Tem nada de prorrogação de julgamento. Mas havia turmas que diziam que não cabia, turmas que diziam que cabia. Mas essa questão já foi para a Corte Especial. E na Corte Especial, o STJ disse que cabe sim. Então, você, antes de fazer um agravo interno, pense duas vezes, que se você perder, você vai ser condenado a pagar honorários. O STF, por sua vez, sempre disse que cabe. No STF, nunca houve divergência nenhuma. Então, a tendência, meus amigos, é de que haja fixação em sede de agravo interno. Embargo de declaração. Nos embargos de declaração, a situação é um pouco mais delicada. Por quê? Porque no STJ há divergência. Eu tenho precedentes dizendo que cabe e precedentes dizendo que não cabe. No STF, era tranquilo. Primeira e segunda turma dizendo que cabia, naquele espírito. Não, tem que caber em tudo. Até que cai um desse na relatoria do ministro Marco Aurélio. E aí o Marco Aurélio, ele resolve, nesse precedente isolado, dizer que não cabe. Eu não concordo com os fundamentos dele, nem de longe, porque ele diz assim, olha, não cabe, porque embaixo de declaração é para consertar um erro da decisão. E se há um erro da decisão, a parte não pode arcar com o ônus da correção desse erro. Bom, primeiro vício de raciocínio. Então, só seria aplicável se os embargos de declaração fossem procedentes, né? Porque se você entra com embargos de declaração e eles são rejeitados, a decisão não tinha vício nenhum. E teve trabalho adicional. Então, dependeria do resultado do recurso. Agora, o vício de raciocínio, para mim, pior de todos. Todo recurso se dá em razão de um erro. Às vezes não formal, às vezes um erro de conteúdo, mas a gente não fala em erro em judicando, erro em procedendo, é erro. Então, se esse é o raciocínio, você não vai mais poder ter honorários recursais em nenhum recurso, porque todos eles têm como fundamento um erro da prestação jurisdicional. Então, eu acho que tem vida curta esse precedente aí do ministro Marco Aurélio, né? Mas entra, claro, naquele rol do bizarro, vocês devem ter percebido isso, né? A primeira turma, que é a turma do Marco Aurélio, é a primeira turma, né? Era unânime dizendo que cabia. O próprio Marco Aurélio votava que sabia, que votava não, estava no órgão colegiado, nem via. Na hora que cai no colegiado, ele é o relator, aí muda o entendimento. E os outros ministros que diziam que não cabia, passam a dizer que não cabe, porque ninguém lembra nada. É o vício cruel da pseudo-colegialidade, né? O relator decide, os outros seguem sem nem saber o que está acontecendo. Isso é sentido a todo momento, tá? E esse é o nosso panorama atual. E aí, a última questão que eu trago aqui a vocês, e trago sim com lamentação, porque estou vendo que a coisa vai acabar se consolidando, para mim, contra a legem total, desvirtuamento da natureza de honorários, um escândalo sem fim, que é o seguinte, pergunta simples, o caboclo recorreu, então é óbvio que esse advogado recorreu, trabalhou. O recorrido não apresenta trabalho nos autos. Como assim? Ele é intimado, não contrarrazoa. Não apresenta memoriais ao desembargador ou ministro. E no dia da sessão de julgamento, ele não está presente, quer para pedir preferência ou fazer sustentação oral. Ou seja, os trabalhos visíveis de um recurso, que é contrarrazoar, apresentar memoriais e comparecer à sessão, não existiram. Pergunta. Não sendo provido esse recurso, o advogado do recorrido tem direito a honorários advocatícios recursais? Perceba, eu fico estupefato, porque esta pergunta ela é respondida de maneira expressa pelo artigo 85, parágrafo 11. Peço licença para ler o trecho que interessa. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Esse é o texto da lei.
Ele vai majorar em qualquer hipótese? Não, ele vai majorar levando em conta o trabalho adicional. Ora, se não houve trabalho adicional, é óbvio, Lulante, que não tem que ter condenação em honorários. Meu amigo, honorários é para remunerar trabalho. Se não teve trabalho, você está remunerando o quê? E para o meu desgosto profundo, no STF é consolidado. Consolidado o quê, Daniel? Cabe honorários. No STJ tem divergência. Tem divergência. Tem gente que diz que cabe, tem órgão que diz que não cabe. Está tudo aqui, os julgados aqui, depois vocês vão ter tudo acesso. E no nosso glorioso, né, na nossa gloriosa jornada do Conselho da Justiça Federal, conseguiram aprovar, eu apertava o não lá, meu dedo ficou até gasto, mas conseguiram aprovar um maldito do enunciado, dizendo que a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária por si só não tem o condão de afastar a aplicação do artigo 85, parágrafo 11. Ou seja, dando a entender que mesmo que não tenha trabalho, haverá remuneração por um trabalho que não aconteceu. E sabe por quê? E aí eu juro que eu concluo. Isso está nos votos, eu não estou chutando. Está nos votos do STJ e do STF, principalmente do STF. O STF diz o seguinte: você recorreu, não tinha razão, tanto não tinha razão que perdeu. E se você recorre e não tem razão e perde, você tem que ser sancionado. E que sanção que você vai aplicar? Eu vou te condenar a pagar honorários. Nossa Senhora! Não pulem pela janela, que nós estamos no 15º andar. Você vai morrer. Se você está assistindo aí no térreo, pode pular. Porque é para pular. Sancionar a parte ao condená-la a pagar honorários? O que está acontecendo? E desde quando honorários advocatícios é meio de sanção processual? Olha o absurdo. Mas aí o STF ele vira para mim e fala assim: não interessa se a parte contrária trabalhou ou não. O que eu quero mesmo é sancionar o recorrente que perdeu. Meu amigo, você quer sancionar tanto assim o recorrente que perdeu? Dá uma multa para ele. Você tem tanta multa no CPC? Pega uma delas lá, pega do 77, pega do 80, pega de qualquer que você quiser, do 2021, do 2026. Agora, você usar esse raciocínio, olha que raciocínio torto. A Corte Suprema, pelo amor de Deus, dizer que quem recorre sem razão tem que ser punido. Como? Pagando honorários. É o fim da picada. Mas aqui, senhores, folguem em saber, você como advogado, que mesmo que você não trabalhe, como advogado de um recorrido, se ele ganhar, você vai levar um dinheiro sem trabalhar. Essa é a grande notícia da noite. E você, como advogado do recorrente, também não está nem aí, porque não é você que vai pagar, é teu cliente, né? Então, em termos corporativistas, você está feliz, eu imagino. Tá? Mas, assim, em termos acadêmicos, é uma barbaridade do começo ao fim, mas é o que vem se desenhando para se consagrar. Ok? Bom, era isso, então. Então, obrigado aí pela paciência dos colegas, né, que estão aqui hoje presencialmente na sede aqui da OAB em Vitória, aqueles que nos acompanham pela internet aí, pelo site. Um grande abraço a todos e boa sorte, né, na nossa advocacia aí. Não está sendo fácil, né? O código, ele, claro, nesse primeiro momento é uma desgraça mesmo, né? Não dá para dizer que ele vai ser bom ou ruim, o código, vamos dar tempo ao tempo, né? Ele é uma criancinha ainda, está nas fraldas, 1 ano e pouquinho de vigência. E, de qualquer maneira, é o momento das divergências, o momento da gente começar a sentir o código. Em honorários, vocês viram, né, já está se construindo uma jurisprudência, para o bem ou para o mal, que acaba já gerando algum tipo de segurança jurídica, mas tem muito caminho ainda pela frente. Então, só posso mesmo desejar boa sorte a todos nós. Obrigado.